Muito bem-vindos à varanda. Ah, obrigada. Sempre é bom a história do Linda. Hoje tá um dia lindo por aqui. Muito, muito bonito. Então, o primeiro objeto que eu quero mostrar para vocês é um objeto de peso. É um personagem pesadão. Pera aí que eu tenho que me esforçar para conseguir trazer ele para cá. Oi. Ontem eu mostrei pedra. Olha o que eu tenho. Uma pedra. Vocês podem imaginar como essa pedra é pesada? Uma pedra desse tamanho, se eu soltar, ela cai muito rápido. Porque isso é uma pedrona. O que eu faço com uma pedrona dessas em casa? Pois então, hoje a gente vai conversar sobre contação de histórias. A gente já tá no episódio 22 da varanda. Vocês já sabem que eu guardo um monte de coisa. Pois uma das coisas que eu tenho em casa é essa pedra, muito grande. Eu tenho umas 3 pedras desse tamanho. Porque ontem eu contei pra vocês que de vez em quando eu preciso me lembrar que as coisas têm um tempo. E pedra tem um tempo diferente. Pedra se transforma. Pedra se transforma, se transforma, mas demora muito tempo para a água bater na pedra, para as coisas baterem na pedra. Se você resolver cavar um túnel lá em Conservatória, nasci em Conservatória, né? Tem um túnel cavado na pedra, na marreta, imagina, né? É muito pesado isso aqui, eu tô fazendo musculação, não, eu tava esperta apoiando essa pedra no meu ombro, porque essa pedra tem uma história. Ela é um quartzo rosa bruto. Quartzo rosa é uma pedra que as pessoas dizem, talvez por ela ser rosa, que ela tem muito amor. Ela tem muito amor, ela reflete amor. Para mim, todas as coisas refletem amor, mas eles dizem que esse quartzo rosa tem essa propriedade. Pois, se você conhecer... Ai, que pesão! Se você conhecer o quartzo rosa assim, já rasparam, já ficaram lá um tempão, ele fica assim de lindo, ó. Bem transparente, dando para ver que ele é meio rosadinho. Se ele for uma pedra grande, ele fica muito mais rosado ainda. Pois então, o que é a minha história com quartzo rosa? Quando a Kiara era pequenininha, ela tinha menos de 2 anos, apareceu a oportunidade de eu comprar um terreno e construir uma casa nesse terreno para a gente morar. O terreno era uma pirambeira, como se fala. Era um lugar difícil de acessar. A gente ficou na dúvida se comprava ou não, mas eu gostava muito de lá. Eu gostava das pessoas que moravam naquela ruazinha e tinha um desejo muito grande de que a Kiara, quando fosse pequenininha, tivesse espaço para correr, espaço para brincar. Então resolvi que ia construir a casa. Aí precisava acertar o terreno. A gente ficava com intenção de cortar o mínimo possível, mas tinha que cortar um pouquinho, senão a casa não ia caber. Pois o que aconteceu? Eles descobriram que aquele terreno inteiro era dessa pedra mágica, que é o quartzo rosa. O dia que eu fui lá e vi eles cavando o terreno, tinha quartzo rosa. Olha, o gato da Jaque chama quartzo. Tinha quartzo rosa para tudo quanto é lado, e eles estavam jogando aquilo fora, né? Colocando em outro lugar, e eu preciso salvar os quartzo rosa. E juntei uma quantidade dessa pedra que eu carrego até hoje para os lugares, né? Eu uso para segurar a porta, eu uso para não deixar empurrarem as coisas até muito perto da parede, para não quebrar a tomada, eu uso para ver e dar energia, para juntar as coisas, às vezes para pesar um vaso que eu faça de plástico. Eu arranjei um jeito de manter pelo menos algumas pedras nesse quartzo rosa, porque durante o tempo inteiro que eu morei nessa casa, eu lembrava que eu estava que nem uma princesa, me sentia assim, morando sobre uma montanha de quartzo rosa. Há uns 4 anos atrás eu tive a chance de ir na Chapada
Diamantina. Olha só, chama Diamantina, porque lá tinha muito diamante. Adivinha mais o que tinha lá? Quartzo rosa. As cachoeiras, os lugares são todos cheios de quartzo rosa. E foi uma viagem tão gostosa para um lugar que chamava Vale do Pati. As pessoas nesse vale não têm nem telefone, não sabem o que é internet, porque não tem. O que tem de luz elétrica é o suficiente para manter a geladeira que eles captam de energia solar. Olha só esse lugar, moram 20 casinhas lá. Para chegar lá você tem que caminhar quase que um dia inteiro. Mas eu gosto de ser aventureira. Então foi uma viagem muito gostosa que agora quando eu olho para o meu quartzo rosa, eu me lembro dela. Então hoje a gente vai conversar sobre contação de história ou storytelling. E eu tenho umas coisas que eu quero mostrar para vocês verem que tudo tem história, mas eu tenho um desafio para as crianças que estão assistindo também. Eu tenho um desafio, eu já vou falar do meu desafio. Então, antes de eu falar do meu desafio, deixa eu dizer para vocês o que tem que ter para uma história ser uma história. O que tem que ter para uma história ser uma história? Tem que ter um personagem. Tem que ter alguém que é o personagem dessa história. E tem que ter ou o amigo dele ou o vilão, ou alguma coisa que está acontecendo com esse personagem, certo? A gente precisa dos personagens que vão compor essa história. A história também precisa de um cenário onde ela acontece. Pode ser o mundo da magia, pode ser muito antigamente, pode ser dentro da casa de alguém, a história pode ser num parque, a história pode ser em qualquer lugar. Para os adultos, eu tenho personagens talvez mais sérios e os lugares são os departamentos, os lugares de trabalho, a empresa onde ele faz, o produto que ele vende, mas continuam sendo personagens. E essas coisas continuam precisando acontecer dentro de algum lugar. Por que a gente lê histórias? Porque a gente quer se relacionar com esses personagens. A gente fica pensando assim, nossa, esse personagem é mesmo muito corajoso. Nossa, esse personagem é mesmo muito legal. E às vezes a gente conhece mundos que a gente não conheceria. O mundo da magia, o mundo onde aquele personagem mora, se a gente não lesse a história, certo? Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas contam histórias. Elas contam histórias e a gente ouve histórias para aprender, para sentir as emoções boas dessas histórias. Então, a minha proposta hoje, eu falei para vocês que era conversar com crianças de todas as idades, mas todas as idades mesmo. Quem tem a sorte de estar com uma criança perto e quem se sente criança e quem não se sente criança, mas pode usar um pouquinho melhor essa história de contar história. Então, qual vai ser a percepção que eu preciso que vocês tenham? Que as pessoas que estão fora da sua cabeça não conhecem o que está dentro da sua cabeça. Que as suas histórias são suas. Você não necessariamente conhece as histórias da outra pessoa, mas ela não conhece a sua. Então, que crianças eu sei que estão aqui assistindo? Eu sei que o Miguel está, eu sei que o Dani está, eu sei que o Léo está. Vocês, crianças, se lembram de quando vocês eram bebês? Você lembra certinho o que você fazia, o que você sentia? É difícil, não é não? Será que você se lembra? Pois eu vou contar uma história para vocês também. Os pais também não lembram direito como é que era quando eles eram crianças. Eu sei que eles lembram algumas coisas, mas eu não sei se eles lembram certinho o que é ser criança. Ele se lembra de algumas histórias que ele contou, de algumas coisas que a gente faz, é verdade. Mas a gente tem muita dificuldade quando a gente é adulto de lembrar certinho o que estava acontecendo quando a gente era criança. Pois então, eu vou fazer uma sugestão. Eu quero desafiar vocês a pelo menos começarem a pensar numa história. Você sendo o personagem que você vai contar
para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu avô. Você vai contar essa história para eles entenderem o que está acontecendo com você nessa época que você está tendo que ficar em casa. Eu acho que isso é um bom desafio, não é não? Ah, mas eu não sei desenhar. Não falei em desenhar, você pode fazer a história de qualquer jeito. Então eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas que eu tenho e que podem me ajudar a contar essa história. Mas eu tenho certeza que vocês por aí têm também. Então, eu tenho bonequinhos. Por que eu tenho tanto bonequinho se eu já sou adulto? Eu já tive esse monte de gente me perguntando isso. Eu tenho bonequinho porque eu gosto deles. Eu tenho bonequinho porque eu trabalho com alguns adultos que dão uma esquecida em como é que é ser criança. E às vezes, pedir para ele o que ele lembra desse bonequinho vai fazer ele se lembrar só um pouco de quando ele não era assim tão pesado e não tinha tanta coisa para fazer. Tem um filme que ilustra isso muito bem e eu tenho os bonequinhos, porque eu já falei que eu tenho muito bonequinho. Olha quem que vai aparecer aqui. Viu ele lá embaixo já? Ó quem que tá aqui. Eu tenho o Woody. Eu não tenho só o Woody. Ó quem tá aqui para fazer companhia pro Woody. Tcharam! Ops! Eu tenho a Jess também. Eu adoro brincar de construir histórias diferentes, né? Toy Story, que é o desenho, que é a animação, talvez você já tenha visto. É muito legal, não é não? Porque os brinquedos ganham vida. E o dono deles pensa em brincar com eles das mais diversas maneiras. Será que ela pode voar? Não, ela não pode voar. Por que não? A história é sua. Se o adulto que você vai contar essa história estiver me assistindo falar nesse minuto, eu já estou dizendo, não tem certo e errado em história. É só você lembrar. Se o pai, a mãe, o vô, a avó quiserem corrigir a sua história, você fala, a Isabela falou que não tem certo e errado na minha história, que eu podia contar a minha história do jeito que eu quisesse. Pois pode. Se a Jessie, na sua visão, voa, por que ela não pode voar? O Woody pode caminhar com a cabeça? Você pode fazer do jeito que ele quiser. O Miguel tá falando que ele tem o Buzz. Eu não tenho o Buzz, mas eu tenho outros bonequinhos. Não precisa ser boneco. Eu tenho, esse cavalinho que eu acho muito fofo. É muito objeto fofo, né? Mas é que cavalo dá pra fazer tanta ideia. Ele faz barulho, ó. Dá pra pensar que é pum. Mas dá pra pensar que ele voa por aí. Dá pra pensar um monte de coisa. Vocês podem imaginar crianças que nessa hora tem adulto que tá me ouvindo e pensando assim, nossa, ela tem uma coisa assim meio só de criança. Tem, mas nem ligo. Eu agora não preciso, né, ligar. E o que eu queria era que a gente pensasse que esses personagens podem ajudar na sua história, né? Hoje eu escutei, o que você está fazendo com um carrinho de Hot Wheels? Eu tenho, ué. Alguém não queria mais e eu achei uma boa ideia guardar o carrinho. Eu acho divertido brincar. E quem disse que eu preciso ter só bonequinho, eu posso ter carrinho, eu posso ter um monte de coisa, eu posso fazer o meu carrinho brincar com a minha pedra. Eles podem ser amigos, não podem? No mundo da fantasia, pode. Por que no nosso não pode? Então, talvez você não queira os mesmos bonequinhos que você está acostumado a brincar. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa bem importante. Eu vou mostrar o meu baú dos tesouros. O baú dos tesouros foi uma caixa que eu ganhei de um amigo do meu marido, que falou que ele ia aparecer no casamento, mas ele não foi. E o meu baú dos tesouros existe até hoje. Não é lindo o meu baú dos tesouros? Pois ele guarda tesouros que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar os meus tesouros, vamos pensar juntos na história? Não pode ser qualquer história. A história precisa ter um objetivo. Vocês acreditam que muito adulto que eu ajudo a contar a história, essa que é a dificuldade?
Ele consegue pensar no personagem, mas ele não consegue muito pensar num objetivo, no que aquele personagem está querendo fazer, no que é o desafio para aquele personagem. E se não tiver um desafio, se não tiver um problema, a história não acontece. Então eu preciso que o tal do personagem, lembra que o personagem precisa ter uns amigos, precisam ter algumas coisas? O personagem tem que ter um desafio. Ele está querendo sair de uma ilha? Ele está querendo voltar? Ele está querendo espaço lá fora? Ele está querendo berrar pela janela e não pode porque vai incomodar o lado que tem um bebezinho? Eu sei lá o que vai acontecer na história, mas eu preciso de elementos para a história. Então, o meu baú dos tesouros guarda muita coisa. Ah, Kelly escreveu que vocês estão fazendo bonecos de rolha, pote de iogurte. Pois no meu baú, deixa eu mostrar o baú. Eu vou abrir, ó. Meu baú também tem rolha e copinho. E, ó, eu tenho um coração. Quando tá muito apaixonado, esse coração foi a Lara que fez, ela bordou o coração e eu guardo ele no meu baú de tesouros. Eu tenho borracha. A borracha dá pra virar um personagem, não dá? Vocês gostam dessa ideia? Eu não fiz antes porque eu achei que a gente podia fazer junto. Se você botar 2 olhinhos aqui, assim ficou esquisito, tem que botar a bolinha do olho. Se você botar a bolinha do olho pra cima, vai parecer que ele tá olhando pra cima. Ó. Tá meio pidão, não tá não? Ficou pidão. A vantagem da borracha é que eu posso pegar esse aqui e apertar ela aqui dentro da caixa, ó, e fazer ele sumir. Oh, me encolhi. Agora eu vou voltar. E eu posso colocar o amigo dele morando aqui embaixo da borracha. Que tal? Pode fazer o bumbum dele aparecendo de fora. Pode muita coisa gostosa quando a gente resolve que a gente quer brincar. Uma outra possibilidade é fazer no copinho. Se você tiver copinhos, o copinho... Vamos fazer uma cara feliz no copinho? Eu posso ter uma cara super feliz... Ih, botei o olhinho de lado, então ele ficou meio desconfiado. Já falei que eu não sou muito boa de desenho, mas a história é minha. Eu posso contar a história do jeito que ele quiser. Que tal esse bonequinho ter um cabelo de rococó? Olha o cabelo de rococó. Então, você tem um baú dos tesouros? A rolha, eu gosto de prender a rolha com um elástico. Dá pra fazer de um monte de jeito, porque se você prender ela assim com um elástico, ela consegue grudar, ó, um lápis. E aí, em cima do lápis, eu posso fazer o meu bonequinho virar um magrelo que voa. Eu posso fazer 2 desse aqui, um de cada lado, e colocar uma faixa pra gente fazer um jogo que vai chegar do outro lado. O que mais que eu tenho aqui? Ah, isso aqui é uma coisa legal. Olha isso. Isso aqui é um negócio de dente. Que eu fui no dentista, ele fez um molde e era um molde com essa coisa azul, que eu achei que ia fazer um mar muito revoltado. Lavei bem lavadinho e ó, eu tenho uma coisa que pode servir de mar. Pode ser um botão. Esse botãozinho aqui, como eu tenho mais de um, ele vira os meus minions, ele vira o olhinho de algum objeto. Então, vamos lá. Proposta 1 de hoje. Que todos vocês, as crianças de todas as idades, inclusive aqueles que estão um pouquinho mais velhos, aguçem a possibilidade de imaginação e de criatividade de vocês. As crianças têm isso mais fácil, a gente tolhe pra caramba, porque a gente fica querendo consertar a criatividade dele na direção do que a gente mesmo quer. Então, se ele quiser alguém sem cabeça, a gente não deixa e por aí vai. Isso acontece no mundo adulto, entre departamentos, entre coisas. A gente enfiou na cabeça que sabe um rumo que uma determinada história tem. Só que às vezes ela faz sentido pra você, mas ela não faz sentido pra outra criança. Eu adoraria que as crianças escrevessem histórias para ajudar os adultos a entender o mundo delas.
Mas isso precisa ser uma escuta diferenciada. É muito isso que a gente faz quando a gente traz histórias, né? A Kelly me lançou esse desafio, fala também com as crianças. Falei, tá bom, eu vou falar também com as crianças. Aposto que nessa hora, vários adultos saem. Ah, não, esse papo tá muito pra criança. Não perde o assunto, perde a possibilidade de se relacionar com lembranças e coisas que você tem aí e que podem ajudar a entender esse mundo um pouco melhor, a lidar no mundo um pouco melhor. Então a minha sugestão é concretamente começar, se é que você já não tem, um baú do tesouro. O que você vai botar no seu baú do tesouro? Qualquer coisa que tenha uma possibilidade de vir a se transformar numa inspiração, num personagem. E se ele não transformar? A hora que seu baú encher, você vai ter que tirar algumas coisas de lá de dentro. Você vai descartar aqueles que já não fazem sentido para você, para sobrar espaço para colocar novas coisas que façam sentido para você. A gente perde muito da criatividade porque com o engessamento que a vida vai trazendo às vezes, a gente esquece desse olhar um pouco mais lúdico. Então, claro que essa altura vocês já sabem que eu mantenho, e para mim é fácil porque eu mantenho como trabalho, mas é isso que precisa na criatividade. E crianças, vocês estão com a missão de criar uma história. Pode pegar uma revista velha e colar a figura em cima, pode pegar uma folha de papel grandona de jornal, o que tiver na sua casa. Você pode criar para contar a história. Se o seu pai ou sua mãe mostrarem para mim, eu vou ficar feliz da vida de ver a história que você criou. Mas eu queria que vocês ensinassem para eles como é que é o mundo das crianças, porque eles já não são mais do mundo das crianças, então eles podem ter se esquecido um pouco como é que isso funciona. Eu tenho um livro que eu adoro muito, que eu vou mostrar para vocês, que dá muita brincadeira legal, que é o de Rostos Malucos. Olha que livro divertido. Ó, eu vou até ter que chegar para trás para vocês conseguirem enxergar os meus rostos malucos. Ele é de um sujeito que se chama Norman Messenger. E qual é a ideia? O livro cria esses personagens com desenhos que a gente faz escolhendo várias abas. Ele é difícil de mostrar, mas estão vendo? Ele espelha o personagem, como é que é o personagem de lado e como é que é o personagem de frente. E a gente pode trocar, vou trocar o de frente segurando para vocês enxergarem, vamos lá. A gente pode trocar o olho do personagem, ó. Ops, aí eu já faço, vamos trocar lá o chapéu também. Eu já faço um personagem diferente, que tá de brinco. Eu posso trocar e agora ele não tá mais com brinco. Vamos trocar o queixo? O queixo muda tudo. Ó, ups! Mudou tudo, não mudou? Vamos voltar para aquele olho lá no início? Esse olho com esse sorrisão? Ó, ficou divertido, não ficou não? E tem um monte de coisa que a gente pode trazer, ó, que muda o personagem. Tem uns personagens bem malucões. Vou botar um malucão. Calma aí. Lá vai o meu personagem malucão. Deixa eu achar um bem malucão. Esse aqui é malucão. Olha a língua. Eca! Mas peraí, que não combina esse malucão. Olha o olho do malucão. Caramba, esse chapéu não combina com o malucão. Agora ele tem um morcego na cabeça. Não é divertido? Então, isso aqui é bem divertido para contar a história. A pessoa escolher a característica do personagem que ela quer. Ele vai ser mascarado? Ele vai ter um gatinho? Ele vai ter cordão? Não esqueçam, criançada, quando você contar quem é seu personagem, as pessoas têm que saber o que você gosta, o que o personagem gosta. E como é mundo da fantasia, se você não gosta de comer alguma coisa, o personagem pode gostar. A gente, quando conta uma história, tem que lembrar que o outro não está enxergando o que está dentro da nossa cabeça. Ele não está vendo. Ele não está ainda apaixonado por aquele personagem. Ele ainda não está entendendo que tá difícil para o personagem alguma coisa porque o personagem não contou. Se a gente explicar bem direitinho como é que estava o sorriso do personagem, como é que estava o olhinho do personagem, o que o personagem tinha de favorito, a gente tem mais chance das pessoas gostarem. Olha esse dente, essa boca que horrorosa.
Então, vocês já sabem que a gente está quase acabando. Já que eu mostrei um livro que tem a ver com criança, eu também vou dar um de sugestão, se os adultos que estão ouvindo quiserem, que é esse aqui, ó. Tem muitos livros de contação de história. Esse aqui, 5 lições de storytelling, é de um brasileiro que mora em Londres e que tem há muito tempo uma tradição de ajudar as pessoas a contarem as histórias delas, né? O que ele faz? Ele mesmo diz, desde que o mundo é mundo, a contação de história é a mesma, mas ele ajuda as pessoas a lembrarem disso, né? Que personagem tem que ter caracterização, que a sensação de ação precisa ter uma reação, papo que adulto entende, sabe, criançada? Então, vou colocar lá aonde eu chamei o post com aquela foto tão linda lá, que é na verdade de uma luminária, aqueles amarelinhos, e vou colocar essa informação lá se os adultos quiserem ver. Mas antes da gente terminar, eu ainda vou mostrar para vocês algumas coisas que são jogos para a gente ajudar a pensar em história, que são situações e coisas muito legais. Um que eu ganhei de presente é esse aqui, que são dadinhos, são Story Cubes. O Dani e o Léo conhecem, porque a Kelly tem também. O que são os dados? Os dados têm vários temas diferentes para você tratar. Tem carinha, tem mundo, tem lanterna. E são muitos dados diferentes. Ó, quantos dados diferentes? Ó. Como os dados são diferentes, isso aqui caiu no chão. Depois eu pego. Como os dados são diferentes, a gente brinca de, por exemplo, eu sorteei uma tartaruga, uma balança e deixa eu ver aqui uma outra coisa, um mundo. Eu preciso criar uma história que tenha esses 3 objetos. E tem muitas possibilidades diferentes. A gente em família brinca de construir muitas histórias e isso vai ficando cada vez maior e melhorando cada vez mais a nossa percepção. Agora vocês entenderam por que eu gosto tanto de ter história, de ter coisas. A minha proposta é que hoje e amanhã, porque amanhã também vai ter contação de história, a gente pense nessa possibilidade e melhore a nossa história. Mas eu queria que de hoje para amanhã você já tivesse a ideia da história que você vai encaminhar. E vou mostrar o último objeto que vocês já sabem que tem história para mim e eu tô mostrando aos poucos, que é o jogo de porcelana. Olha, gente, ele é japonês. O Léo é o melhor contador de história que eu conheço e ele só tem 3 anos. Ó, esse jogo, vocês já viram isso em xícara? Eu já mostrei a xícara. Que será isso aqui? O que vocês acham que faz essa peça? Que tem uma cabeça de dragão. Olha, o dragão, a tampa encaixa certinho aqui, ó, para tapar. É lindo, né? Que vocês acham que é isso? Fiquem pensando. Amanhã eu vou contar o que é isso e vou contar a história que eu inventei para esse dragão. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Eu espero que hoje a live fique salva lá de um jeito legal que dê pra ver, mas eu prometo que eu vou colocar no YouTube assim que for possível, essa já de uma vez, pra quem tiver perdido um pedacinho de hoje do início já poder assistir, tá bom? Ó, um enorme beijo, um sábado delicioso pra vocês, pensando no seu baú dos tesouros. O que você vai começar a colecionar num cantinho que é só seu? Que só aguça esse seu lado criativo, a história que um dia você vai querer contar. Se você não contar, o baú é seu. Vai ser fácil para algumas pessoas, mas desafiador para outras. Se quiserem compartilhar comigo as suas ideias, as suas fotos, o que as crianças fizeram, vai ser um prazer. E amanhã, na varanda, a gente vai continuar o assunto de contação de histórias. Vou explicar um pouquinho mais essa história, esse passo a passo e conto para vocês a história que eu inventei para esse dragão.
Um beijo, beijo, beijo. Vejo vocês amanhã. Um ótimo sábado.